Vamos aprender algumas coisas sobre seções cônicas. Em primeiro lugar, o que são e por que se chamam seções cônicas. Inclusive, você já deve conhecer algumas: a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole, que já deve conhecer, não é? Quando aprendi sobre seções cônicas, eu falei: sei o que é uma circunferência, sei o que é uma parábola e até sei um pouco sobre elipses e hipérboles. Por que esse nome, seções cônicas? Porque elas são a intersecção entre um plano e um cone. Já vou desenhar para visualizar bem, mas é melhor desenhar separadamente e eu vou trocar de cor. Todo mundo sabe como é a circunferência. Melhor um traçado mais grosso para circunferências, né? A circunferência tem esta aparência. Todos os seus pontos são equidistantes de um centro e a distância se chama raio. Isto é R, e esse é o centro, e a circunferência é formada por todos os pontos que ficam a R de distância do centro. A gente aprendeu bem cedo o que é circunferência. Uma elipse é uma espécie de circunferência achatada. Mais ou menos assim. Eu vou fazer a elipse de outra cor. Uma elipse pode ser assim ou assim. E é difícil variar com a ferramenta que eu estou usando, mas ela pode ser inclinada ou girada. E a circunferência é um caso especial de elipse. É uma elipse que não é mais esticada em uma dimensão do que em outra. Ela é perfeitamente simétrica. Parábola. Já deve ter aprendido em álgebra, mas a parábola... Deixa eu separar as coisas. Uma parábola é mais ou menos assim. Tem esse formato de U. Eu não vou falar das equações agora. Aliás, eu vou sim, porque já deve conhecer. Y é igual a x ao quadrado e é possível girar. Uma parábola pode ser assim, seria x é igual a y ao quadrado, dá para girar, mas você conhece a aparência de uma parábola. Eu vou falar mais sobre como representar ou como saber quais são seus pontos interessantes. E a última coisa que já deve ter visto também é a hipérbole. Parece a união de duas parábolas, mas não é, porque as curvas não se parecem tanto com o U e são mais abertas. Vou explicar. Uma hipérbole é mais ou menos assim. Se estes são os eixos, estes são os eixos, e eu vou desenhar umas assíntotas. Eu quero que elas passem pelo... Ah, ficou bom. Estas são as assíntotas, não é a hipérbole. Uma hipérbole seria mais ou menos assim, e poderia começar aqui e passar muito perto da assíntota. Ela passa cada vez mais perto das retas azuis, assim. Desse lado também, a figura aparece aqui e depois do outro lado. Essa figura roxa seria uma hipérbole, mas o meu desenho não ficou muito bom. Tem outra hipérbole que podemos chamar de hipérbole vertical. Essa não é a palavra exata, mas seria abaixo desta assíntota e acima daquela assíntota. A azul seria uma hipérbole e a roxa seria outra. Estas são as representações. Você deve estar se perguntando por que se chamam seções cônicas, qual é a relação? Está claro que circunferências e elipses têm uma relação. Uma elipse é uma circunferência achatada. E pode parecer que parábolas e hipérboles também têm uma relação. As duas lembram um U mais aberto. A hipérbole tem dois abrindo em direções diferentes, mas eles se relacionam. Mas qual é a ligação entre todos eles? Ela está na palavra cônica. Eu vou tentar desenhar um cone tridimensional. Isto é um cone. Este é o topo. Podia ter usado uma elipse no topo. Na verdade, ele não tem topo e continuaria para sempre nessa direção. Eu só fiz um corte
para você ver que é um cone. Esta pode ser a parte de baixo. Vamos pegar intersecções diferentes de um plano com este cone e ver se conseguimos pelo menos gerar os formatos diferentes dos quais falamos. Se tem um plano que vai diretamente, vamos chamar de eixo do cone tridimensional. Este é o eixo. Se tem um plano exatamente perpendicular a este eixo, vou tentar desenhar em 3D. O plano seria assim, teria uma reta. Esta é a linha da frente, que estaria mais perto de você, e teria outra linha aqui atrás. Não ficou ruim. São planos infinitos, se estendem nas duas direções. Se este plano é diretamente aqui, onde o plano passa por trás, a intersecção entre este plano e o cone vai ter esta aparência. Estamos olhando de um ângulo, mas se olhássemos daqui de cima para este plano, se eu girasse o desenho para que olhasse através do cone, a intersecção seria uma circunferência. Agora, se pegar o plano e inclinar um pouco, de forma que em vez disso tivéssemos algo assim, eu vou tentar caprichar. Se tivesse algo... vou refazer. Algo assim, e o outro lado assim, e aí eu ligo. Este é o plano. Agora, a intersecção do plano, que não é ortogonal ou perpendicular ao eixo desse cone tridimensional, se pegar a intersecção deste plano e deste cone, em vídeos futuros estudaremos a intersecção tridimensional e provaremos que este é o caso. Eu vou mostrar as equações num futuro próximo. A intersecção ficaria assim. Eu acho que dá para visualizar. Ela ficaria assim. Se olhasse de cima para baixo, para o plano, esta figura que eu desenhei de roxo, ficaria assim. Eu não desenhei muito bem. Seria uma elipse. Você conhece a elipse. E se eu a inclinasse para o outro lado, a elipse seria espremida para o outro lado. Mas explica por que as duas são seções cônicas. Agora, algo interessante. Se continuar inclinando este plano para que, digamos que estamos girando em torno desse ponto. Agora o meu plano, vou tentar desenhar. É um bom exercício de desenho tridimensional. Digamos que ele fique assim. Eu quero passar por aquele ponto e este é o meu plano tridimensional. Eu desenhei de um jeito que ele só cruza com o cone de baixo e a superfície do plano é paralela ao lado do cone de cima. Nesse caso, a intersecção entre o plano e o cone vai ser bem nesse ponto. Quase dá para ver que eu estou girando ao redor desse ponto na intersecção entre o plano e o cone. A intersecção seria mais ou menos assim. E continuaria para baixo. Sua aparência seria assim, se olhasse o plano de cima para baixo. E esta é a parábola. É interessante, se começa com uma circunferência e gira um pouco, fica com uma elipse, outra elipse cada vez mais distorcida, a elipse vai ficando cada vez mais achatada até que ela se separa, quando o plano fica exatamente paralelo ao lado do cone superior. E está tudo muito inexato, mas eu quero te dar essa noção. Ela se separa e vira uma parábola, então existe essa relação. A parábola é o que acontece quando um lado de uma elipse se separa. E se continuar inclinando este plano, deixa eu mudar de cor, até ele cruzar com os dois lados do cone, vou tentar desenhar. Se este é meu novo plano, dá para o gasto. Se o meu novo plano é assim, eu sei que está difícil de ver e eu quero saber a intersecção entre este plano verde e o cone. Eu devia redesenhar tudo, mas eu espero que não esteja tão confuso. A intersecção ficaria assim.
e ela cruzaria com o cone de baixo e com o cone de cima aqui. Daí a gente teria alguma coisa assim. Esta seria a intersecção do plano com o cone de baixo e seria a intersecção do plano com o cone de cima. Esse plano continua em todas as direções infinitamente. Isso foi uma introdução às seções cônicas e o porquê delas serem chamadas de seções cônicas. E me avise se ficar muito confuso. Talvez eu faça outro vídeo mais claro. Posso procurar um aplicativo de 3D que desenhe melhor do que eu. E elas se chamam seções cônicas porque são relacionadas entre si. Vamos aprofundar isso em outros vídeos, mas no próximo vídeo, agora que já sabem o que é e por que tem esse nome, eu vou falar das fórmulas e como reconhecê-las, e dado uma fórmula, como marcar os pontos dessas seções cônicas. Enfim, até o próximo vídeo. Fui!